A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da revista dominical da CPAD, primeiro trimestre de 2021, lição de adultos, o verdadeiro pentecostalismo. Na lição passada, nós estudamos sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Essa agora é a lição 3, 17 de janeiro de 2021. O batismo no Espírito Santo. Vamos lá, texto áureo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. A verdade prática é: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Leiamos a leitura bíblica em classe, se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Objetivos específicos: primeiro, conceituar o batismo no Espírito Santo. Segundo objetivo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. E terceiro objetivo, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nós já vimos que o autor dessa lição é o pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí e escritor de vários livros, graduado
em hebraico, mestre em ciências da religião, e tem diversos livros publicados pela CPAD. Então nós temos aqui na introdução que o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo, entre aspas, é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Portanto, essa visão pentecostal do Evangelho é uma maneira, é uma reação contra uma estrutura formalista e intelectualizada, né, do comportamento cristão. O ponto central dessa lição é: o batismo no Espírito é uma verdade revelada nas Escrituras. Então, o batismo no Espírito Santo está baseado na Bíblia Sagrada. Vejamos isso. O que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas, ou seja, separadas, cada uma com suas características, concedidas por Deus em Cristo. Tá? Vejamos a primeira, o fenômeno do Pentecostes. Está aí na leitura bíblica do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim: João Batista anunciou que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Mateus, vamos lá, Novo Testamento, Mateus 3:11, está escrito, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que é Jesus de Nazaré, é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Marcos capítulo 1, também tratando da mesma temática, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 8. Abra sua Bíblia e vamos ler as referências. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 8. E eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Lucas 3,16, que é um texto também similar. Lucas capítulo 3 e o versículo 16. Quem abriu primeiro, leia. Então eu vou ler. Respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A mesma passagem, João 1:33. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nesse sentido,
conforme essa referência que nós lemos, ser batizado no Espírito Santo, nós entendemos que é receber poder do alto, é receber a promessa de Deus que nós acabamos de ler aqui. Então, os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Se você está comigo em Lucas 24, vire a sua Bíblia, aí até Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 5, quando Jesus ressuscitara dos mortos, se encontrou com os discípulos, e aí diz o texto no versículo 4, e estando com eles, com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade, aí ele vai repetir aquelas referências que nós lemos em Mateus, Marcos e Lucas e João, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, veja que os discípulos, eles deveriam esperar em Jerusalém. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo, que é o que nós lemos lá a partir do capítulo 2, na leitura bíblica em classe de Atos 2, a descida do Espírito Santo. Então, chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Está lá no capítulo 11 de Atos, versículos 15 e 16, quando ele se justifica perante a igreja de ter batizado Cornélio. Então ele diz, Atos 11, 15 e 16, e quando comecei a falar, ele estava pregando lá na casa de Cornélio, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, que é o que nós acabamos de ler em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Então vejam, isso reforça a ideia de que ser cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica também uma vida na plenitude e no fervor do Espírito Santo. Então, nesse primeiro contexto, entendemos que é ser batizado com o Espírito Santo. E em outros contextos, a partir de Atos capítulo 4, é também ter uma vida cheia, plena, com fervor do Espírito Santo. Vamos ler Atos 4 e 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel. Aqui está falando que ele estava cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo, na hora que ele começou a justificar. Versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, uma vida cheia do poder de Deus, uma vida cheia do fervor e do Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, 55, tratando de Estevão, olha o que diz, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então veja, Estevão cheio do Espírito Santo, naquele ato ali, ele estava sendo apedrejado, morrendo,
acusado de blasfêmia, e ele, cheio do Espírito Santo, viu a Deus Pai e viu a Jesus Cristo também. Atos 13:52 diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Veja que os contextos eles vão mudando. Em Efésios 5:18, um texto muito clássico, Paulo escrevendo essa carta, ele dá um imperativo, né? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, em vez de se encher de bebida alcoólica, se encha do Espírito Santo de Deus. Então, esse é um outro contexto. Então, nós temos aqui dois contextos. No primeiro momento, Atos 1 e 2, e as promessas dos evangelhos feitas por João, tá? E pelo próprio Jesus, é que logo depois que ele fosse assunto ao céu, não muito depois, os crentes seriam batizados com o Espírito Santo, seriam cheios do Espírito Santo e seriam batizados com fogo. E num segundo momento, num segundo contexto, os crentes ficariam cheios do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. A segunda bênção, então nós vimos o primeiro fenômeno do Pentecostes, o segundo, duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo, isso aqui é um imperativo para todos, tem o Espírito Santo. Olha o que Jesus falou para Nicodemos, em João capítulo 3, do versículo 5 ao 8. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza em todo o Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não, ou seja, acreditem eles ou não no batismo no Espírito Santo, eles também são cheios do Espírito Santo. Tá? Diz o texto assim, 1 aos Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então veja, todo cristão que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele recebe também o Espírito Santo. 1 aos Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então veja que Paulo aqui, ele está dizendo e deixando essa verdade muito clara, que o Espírito Santo, ele habita em todos os crentes, todos os que creem em Jesus de Nazaré. Quem não tem o Espírito Santo, não pertence a Cristo. Romanos 8:9, Paulo fala sobre isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja que se a pessoa não é de Jesus, ela não tem o Espírito Santo.
Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Vamos ver isso em Lucas capítulo 10, Lucas 10 e 20. Olha o que diz o evangelista, Lucas 10 e 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Então veja que eles, antes de serem batizados, eles já tinham o nome escrito no livro do céu. Lá em João capítulo 20 e o versículo 22, logo que Jesus ressuscitou, apareceu para os 11, diz o texto, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, antes do batismo no Espírito Santo, todo cristão, toda pessoa que crê em Cristo, recebe o Espírito Santo. Tá? Todos os que estavam presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal, de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da bênção da conversão, conforme nós havíamos estudado já na lição passada. Nós começamos a falar um pouco sobre isso. Atos capítulo 8, Atos 8 e o versículo 12. Atos 8 e 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvendo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, aqui já como sinônimo de batismo no Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, ou seja, foram cheios do Espírito Santo. Então, nós vemos aí que são duas bênçãos distintas, receber a Cristo e a salvação, e depois a bênção de ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Vamos lá ao número 3. Agora, o conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Tá? Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Tá? Então veja que aqui fica bem claro que quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo. E quando você vai iniciar o trabalho espiritual dentro do conceito teológico, você precisa dessa capacitação. Veja que em Lucas 24, 49, que nós já lemos, ele diz, eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E para que a gente quer poder? Poder é para trabalhar,
Poder é para fazer a obra do Senhor. Então, trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração, ou seja, ao processo de salvação, no ato que a pessoa recebe a Jesus como Salvador. Pode acontecer dela ser revestida do poder e receber o batismo no Espírito Santo no mesmo momento. Foi o que aconteceu lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, do 44 ao 48. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Então, os pentecostais, conforme ele já diz na frase seguinte, cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres. Está lá em Atos 2:18, né? Na leitura bíblica não está, mas vamos virar aí em Atos 2. E em todos os lugares e em todas as épocas, que foi o que Pedro pregou no seu sermão. Versículo 38 e 39 do capítulo 2 de Atos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, essa é a salvação. E recebereis o dom do Espírito Santo, que nós entendemos ser o batismo no Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui nós temos a base teológica para a atualidade desse batismo com o Espírito Santo, desse recebimento do Espírito Santo, desse avivamento provocado pelo batismo com fogo, o batismo no Espírito Santo. Já que estamos aí em Atos 10 e 44, diz: e dizendo Pedro essas coisas, caiu sobre eles, sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aqui nós temos o fato lá na casa de Cornélio, né, os gentios e Deus batizando no Espírito Santo, mostrando que era para todos os povos. Então, resumindo o tópico 1, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Portanto, todos que creem em Cristo recebem, né, a presença, a morada, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro dessa pessoa. E posteriormente, essa pessoa, buscando em oração, ela será batizada com fogo. Ela receberá revestimento espiritual. Tópico 2. O propósito do batismo no Espírito Santo. Para que serve o batismo? Qual a finalidade? Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, nós acabamos de ler algumas referências, então é necessário saber qual o propósito desse batismo, que nós já começamos a adiantar no último tópico, no último subtópico do tópico 1. Primeiro, finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino, como, por exemplo, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Então, só dá para desenvolver santidade se tiver
essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Segunda finalidade, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Tá? A pessoa, quando fala em línguas, ela se edifica a si mesma. É o que Paulo ensina no capítulo 14, né, e capítulo 12 de 1 aos Coríntios, falando das línguas como edificação, orar em línguas para buscar pureza e santificação. Então, simbolizado aí, vamos ver Atos 15, se você não fechou a sua Bíblia, como eu, Atos 15, versículos 8 e 9, que diz assim: E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Então, esse revestimento com o objetivo de purificar o coração. Por isso que é com fogo, porque o fogo é para queimar pecados interiores, pecados do coração. Terceira finalidade, o revestimento pleno do poder de Deus. Nós já lemos, todos foram cheios do Espírito Santo, é a plenitude do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Quarto, a proclamação ou testemunho de Cristo. Quando ele fez essa promessa depois de sua ressurreição, ele fez aos discípulos dizendo, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E aí ele diz, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, esse poder é para ser testemunha, é para a pessoa conseguir falar do amor de Deus, pregar o Evangelho, tá? E é concedido de várias formas pelo Espírito. E aí ele deixa claro, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, esse poder é dado de acordo com o Espírito Santo, tá? Para essa proclamação. Segundo, a capacitação do Espírito, para que qual o propósito? É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão, é você mergulhar. Ser batizado significa ser mergulhado. Aqui é uma figura de linguagem, ser mergulhado no Espírito Santo. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus. Está lá em Efésios, uma das bases, Efésios capítulo 3 e o versículo de número 5, quando ele diz, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, com letra maiúscula, aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui está falando da dispensação da graça, está falando da revelação de Cristo, da compreensão do mistério da vinda de Cristo em forma humana. Então, tudo isso daí, quem capacita para a compreensão é o Espírito Santo, compreender essa revelação dos mistérios de Deus. Essa imersão também é para adquirir poder para testemunhar de Jesus. Então, o crente, por mais tímido que ele seja, ele se torna mais vivaz, mais eloquente para falar do amor de Jesus aos pecadores.
um outro objetivo, profetizar. Atos, capítulo 11, e o versículo 28, Atos 11, 28, diz assim: quando eles estavam em Antioquia, né, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, aqui, poder para profetizar. Também poder para realizar milagres. A pessoa, quando batizada no Espírito Santo, ela também recebe poder, ainda que nós entendamos que não há essa necessidade de ser batizada no Espírito Santo para você curar, porque lá em Marcos capítulo 16, Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crê será batizado, será salvo, tá? E quem não crê já está condenado. E em meu nome, e ali você fará várias coisas, inclusive curar em nome de Jesus, tá? Romanos 15, 19, ele diz: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus. Então, Paulo está dizendo isso que ele fez pelo poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Então, nós temos aí, quando a pessoa é mergulhada no Espírito Santo, entendemos quando ela é batizada no Espírito Santo, ela recebe a revelação dos mistérios de Deus, ela recebe poder para testemunhar, ela recebe poder para profetizar e ela recebe também poder sobrenatural para realizar milagres, em nome de Jesus, obviamente. Subtópico número 3, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Então, a salvação dos pecadores era algo fundamental e para isso a mensagem precisava ser robusta e cheia do poder do alto, acompanhada principalmente de sinais e prodígios. Como receber esse batismo? Talvez seja o grande questionamento desse tópico. Primeiro, é o Senhor Jesus que batiza. Nós já lemos as referências, todas essas aí. Ficou faltando só João 1,33, que eu passo a ler agora, para não ficar devendo nenhuma referência para vocês. João capítulo 1 e o versículo 33, quando ele diz: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, João Batista falando, esse me disse: sobre aqueles que vires descer o Espírito, falando sobre Deus, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, fazendo referência a Jesus de Nazaré. Então era para ele saber que o Messias era aquele sobre quem repousasse a pomba, né, simbolizando o Espírito Santo, logo depois que fosse batizado, e ele é o que batiza com o Espírito Santo. Então, como receber esse batismo? Tá? Primeira coisa é saber que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Então, se busca através de oração, de jejum, leitura bíblica. E aí o autor coloca aqui: não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, para receber o batismo no Espírito Santo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário. Então, o que é necessário? Primeiro, arrependimento sincero de pecados, obviamente,
fé nas promessas do batismo no Espírito Santo. Você tem que crer nisso, no que nós estamos estudando agora. Oração, isso é fundamental, né? Jesus dificilmente, acho, que Deus vai batizar um crente que não ora, que não tem uma vida de oração. E precisa de paciência, tá? E aí ele coloca aqui Atos 2:38, que nós já lemos, né? Mas é bom dar uma olhadinha. Pedro, quando estava pregando, ele falou, ele disse, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então aqui está falando da salvação, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Versículo 39, como nós já lemos, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então aqui nós temos primeiro a salvação, depois o batismo no Espírito Santo. Então são esses elementos: arrependimento sincero, busca de perdão, fé nas promessas, acreditar no batismo no Espírito Santo, nessas referências que nós acabamos de ler, oração e paciência. Tem que esperar, tem que ter paciência. Vai orando, vai pedindo, vai buscando. Uma hora Jesus batiza no Espírito Santo. Vamos lá ao tópico 3, estamos caminhando para o final. Nem todos os crentes em Jesus, isso aqui é fundamental, são batizados no Espírito Santo. Apesar da promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Lá em Romanos 5:5, né, isso aqui é fundamental, para que ninguém fique aí frustrado, desanimado. Ó, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 5, ele diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, toda pessoa que recebe a Jesus como Salvador e Senhor, ele recebe o Espírito Santo, tá? O batismo no Espírito Santo, deixa eu já dar uma adiantada aqui. O batismo no Espírito Santo não é definição para salvação. Por isso que nós estamos estudando. Salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra coisa. As duas se complementam? Claro que sim, entendemos. Mas elas são bênçãos distintas, tá? Bênçãos distintas. Vamos lá, subtópico 1. As outras línguas. Aqui talvez começa alguma polêmica para algumas pessoas. As outras línguas, que é chamado de glossolalia, se você puder, repita aí onde você está, glossolalia, para quando você chegar na aula, a sua língua já está destravada, né? Glossolalia. As outras línguas são ininteligíveis e evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Está lá na leitura bíblica em classe, né, os versículos 3 e o versículo 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, tá? Então, era aí já uma evidência do batismo no Espírito Santo. Mas não é só isso. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta. Então, o que diz o nosso credo? Mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. E a manifestação dos dons. Tá? 1 Coríntios 14:1. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. Está lá no versículo
11 de Atos 2. E na casa de Cornélio, todos os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Atos 10 e 46. Então, a língua aqui, para quem fala, ela é ininteligível, mas para quem ouve, né, dependendo do propósito de Deus naquele momento, a pessoa entende o que está sendo falado, porque a mensagem, às vezes, ela é direcionada a alguém ou a algum grupo de pessoas através de quem está falando a outra língua, tá? Entre aspas. Número 2, a função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. Então, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, fala em outras línguas, mostrando a presença nítida do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de 1 aos Coríntios, está associado à oração pessoal, tá? As línguas em Atos, conforme nós já lemos no capítulo 2, indicam o recebimento do poder profético, da promessa, do poder do alto. As línguas nas cartas paulinas, nas cartas de Paulo, são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito Santo, com letra maiúscula, por meio das quais conversamos com Deus em mistério, tá? Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. Está lá em 1 Coríntios 14, 14. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 2. Então, foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, Atos 10, 47. Que sinal tangível levou Simão, samaritano, a desejar esse dom? Atos 8 e 18, nós já lemos, tá? O mágico também que queria ter acesso a esse dom. Então, a função das línguas é sinalizar a evidência da presença do Espírito Santo, tá? Através de uma mensagem profética, através de oração em línguas, buscando a edificação pessoal e assim sucessivamente. Essa é a função das línguas, né? E número 3, terminamos aqui, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Em Atos, nós já lemos no capítulo 2, né, que pegou lá várias pessoas de vários lugares ouvindo falar na sua língua original. Em Joel 2, 28 até o 32, também fala que é para todos, né, para todas as pessoas em todas as épocas. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Então, as línguas, ela é uma evidência muito clara da presença do Espírito Santo. Não é compreensível ou concebível o batismo no Espírito Santo sem uma evidência de línguas estranhas, tá bom? Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar, tá? Ele se repete, tá? Toda vez que alguém é batizado no Espírito Santo. Mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como de fogo, ocorreram uma só vez e eles não se repetem nunca mais. Então aqui nós temos a única evidência que permanece acerca do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas, assim nós pentecostais entendemos. Amém? Então, aqui nós terminamos o resumo do tópico. O batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e sua evidência são as línguas, a glossolalia. Então, aqui terminamos a lição número 3, o batismo no Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde,
Deus abençoe sua família e até a próxima lição, se assim Deus permitir. Deixa aqui embaixo o seu gostei e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas.